Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 11º Seminário Paulista Água e Saúde, evento promovido pela Secretaria de Estado de São Paulo, através da Coordenadoria de Controle de Doenças, por intermédio do Centro de Vigilância Sanitária, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP. Comunico a todos que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube, no canal da Coordenadoria de Controle de Doenças. Eu vou deixar o link no chat e quando o material já estiver disponibilizado, a gente envia também um e-mail para todos. No chat eu também vou deixar a lista de presença para emissão dos certificados. No painel de hoje, adaptações e resiliências, quais atributos devem ter o sistema de abastecimento de água para enfrentar novos contextos climáticos, discutiremos, a partir do ponto de vista das companhias de saneamento, as estratégias para que a produção da água para consumo humano esteja alinhada aos novos cenários climáticos. Para esse debate, convido os palestrantes Alessandro Siqueira Tetzner, engenheiro civil pela PUC de Campinas, com pós-graduação em Gestão de Negócios da Universidade de São Francisco, cursando MBA em Gestão de Projetos na Universidade de São Francisco. Atualmente é gerente de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas na Sanasa, em Campinas, e vice-presidente nacional da ACEMAI. Convido também Carlos Alberto Bachiega, arquiteto urbanista pela Universidade de Mogi das Cruzes, com atuação na área de planejamento urbano e saneamento básico. Atualmente é o presidente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis. Convido também Evandro Biancarelli, graduado em Administração Pública pela FGV, com MBA em Gestão e Empreendedorismo Social e certificação em Project Manager Professional. Trabalha desde 2017 na DAI de Água e Esgoto de Jundiaí, onde atualmente é o diretor superintendente de gestão. E para a moderação desse painel, passo a palavra para Nelson Menegon Júnior, engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP e mestrado em Engenharia Hidráulica pela Escola Politécnica da USP. Trabalha na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, desde 1992 e atualmente é assistente executivo da Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental. Nelson, passo a palavra. Bom dia, Denise, muito obrigado. Antes de iniciar os trabalhos desse painel, gostaria de agradecer a organização no nome do Valentim, gostaria de agradecer a equipe de apoio no seu nome, Denise, aos nossos 3 palestrantes, né? O Alessandro, da Sanasa, que vai nos brindar com uma apresentação mostrando os trabalhos da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Então, vai ser uma oportunidade muito importante, né, da gente aqui conhecer as atividades dessa associação. E, na sequência, o Dr. Carlos Alberto e o Dr. Evandro vão justamente mostrar, né, como que os sistemas de abastecimento de água estão preparados, né, para enfrentar esses eventos de mudanças climáticas, né? Isso é muito interessante. O tema desse seminário, desse 11º Seminário de Água e Saúde, é extremamente oportuno, foi extremamente feliz, porque o tempo, né, é engraçado, o tempo passa e a gente às vezes não percebe que o tempo está passando, né? E essas mudanças climáticas, na verdade, a gente já está vivenciando com elas, né? Recentemente, a gente teve chuva de poeira, né, no oeste do estado de São Paulo, devido à secura do clima. Então, assim, é extremamente oportuna esse debate. Então, eu não vou me alongar mais, eu gostaria agora de agradecer a todos os convidados que vão participar desse painel, e eu passo a palavra para o doutor Alessandro, da Sanasa. Muito bom dia a todos e a todas presentes nesse importante debate. Em nome da ACEMAI, do nosso presidente Aparecido Rojai, gostaria de agradecer o convite, né, feito pela Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo,
Já deixar meu abraço aí aos companheiros também de diretoria da SEMAI, o Carlos Bachega, o Evandro Biancarelli. É sempre bom revê-los, mesmo que de forma virtual. Agradecer também todo o apoio técnico, faço isso em seu nome, Denise, né, pela estrutura do evento. Embora representante da SANASA, né, Nelson, eu não vou falar especificamente das ações da SANASA, isso vai ficar com o nosso técnico, né, nosso coordenador do Laboratório de Análise e Controle de Água no painel de amanhã, o André Oliveira, então ele está com a apresentação das ações da SANASA. A pedido do Aparecido, nosso presidente da SEMAI, eu vou falar de maneira mais geral das ações que os associados do Estado têm tomado aí para o enfrentamento aí dessa severa estiagem e da crise, né, que nós estamos aí enfrentando. Então, para não me alongar mais, eu vou já projetar a apresentação e depois fico à disposição aí para qualquer dúvida que possa ter aí. Só um instante, só peço depois que me avisem se a apresentação está aparecendo corretamente. Deixa eu só fechar alguns arquivos aqui para... Assim que ela aparecer, eu te aviso. Tá, só vou fechar alguns... Você tem de 15 a 20 minutos, tudo bem, Alessandro? Tudo bem. Eu lhe aviso quando der 15 minutos. Perfeito. Acho que agora foi, certo? Aparece aí para vocês. Sua apresentação, tá, sim. Vamos lá. Bom, então, em nome da SEMAI, né, saúdo a todos. E dizer que a SEMAI é a Associação Nacional das Empresas Municipais de Saneamento. Ela é uma organização não governamental, criada em 84, e com o objetivo principal de congregar, representar e apoiar os municípios brasileiros, né, nos assuntos relevantes de saneamento, ou seja, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Hoje nós reunimos na nossa associação quase 2.000 municípios dos diversos estados aí brasileiros. A SEMAI também está presente nas diversas instâncias decisórias, né, em assuntos relacionados ao saneamento básico, e recentemente, né, com a ação impetrada aí no STF, nós estamos aí com o debate em pleno movimento, né, ontem e hoje com a continuidade dele, que é a ação de inconstitucionalidade em relação à Lei 14.026. A SEMAI também possui credibilidade nacional e internacional, né, para apontar soluções e representar tecnicamente os serviços municipais de saneamento. As nossas linhas de atuação, né, como entidade, é o fortalecimento do saneamento público municipal de qualidade, a defesa da titularidade municipal, acho que esse é o grande pilar da SEMAI, o grande pilar de defesa da SEMAI é defender a titularidade municipal do saneamento, ou seja, que o município continue tendo a autonomia para poder tomar as decisões, independentemente do sistema de atuação do saneamento municipal, né? Se ele vai ser próprio, se ele vai ser delegado, se ele vai ser compartilhado com empresas privadas, mas que o município mantenha a decisão sobre o processo. Também o incentivo à gestão da qualidade, regulação, planejamento, controle social e principalmente a sustentabilidade. E como que isso é possível? Né? Capacitando os municípios para que a gente tenha avanço do saneamento, realizando eventos nacionais e regionais, com focos na política pública do setor, representando os serviços municipais em instâncias federais, como o Conselho das Cidades, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, propondo e acompanhando projetos de lei que priorizem o protagonismo dos municípios na gestão do saneamento. Nossa sede fica em Brasília, né, nós temos um escritório lá em Brasília, com uma secretaria executiva e um staff de apoio.
E ao longo do nosso território são 13 unidades regionais, ou 13 seções regionais da SEMAI. Então, cada seção regional tem também a sua estrutura de presidência, vice-presidência e diretoria, né? A função da seção regional é dar o apoio direto aos associados do estado ao qual ela está alocada. E aí, as decisões das regionais vêm para o colegiado maior, que é o colegiado nacional. O papel dos municípios, né, de acordo com a visão, né, da SEMAI, né, e legislação, e as atribuições. Então, o planejamento ele é indelegável, a regulação ela pode ser direta ou delegável à entidade reguladora, e a prestação pode ser direta ou delegada. E o controle social, indelegável. E aí, entrando a fundo, né, no tema do nosso debate de hoje, né? Então, entre as adaptações e resiliências, quais atributos devem ter os sistemas de abastecimento de água para enfrentar novos contextos climáticos? E aí eu tento trazer aqui a todos os presentes, né, e aqueles que nos assistem também nos canais digitais, um pouco de como a SEMAI enxerga, né, esses requisitos para o enfrentamento da crise hídrica. Acho que resiliência é um termo muito bacana de ser usado, né? Porque ele vai além de outros conceitos como paciência, como a observância aí daquilo que é possível, aquilo que não é possível fazer, né? Então, estando aí aquilo que nos foi passado, né, para tentar contemplar, né, pelo menos 5 capacidades desejadas do sistema produtor de água, né, ou seja, domínio de manobras, sensibilidade para reduzir oferta, agilidade para ofertar em momentos mais críticos, soluções alternativas, domínio técnico da capacidade operacional e diálogo transparente, né? Como que a SEMAI trata isso junto aos seus associados, né? Sem dúvida nenhuma, primeiramente é ter um planejamento adequado, delinear modelos de gestão para que os serviços possam aplicar no seu dia a dia, para conseguir enxergar qual é a capacidade dele de absorver os problemas, né, e determinar soluções. E com a crise hídrica, né, qual é a capacidade, então, que nós temos como associados, como serviços municipais de saneamento, de absorver as adversidades? Quais ações são prioritárias? Quais ações demandam investimentos maiores? Campanhas reais de comunicação, ou seja, um diálogo direto, transparente, né, com as partes interessadas, principalmente a população. Ter agilidade na tomada de decisões, né, como, por exemplo, um excelente combate às perdas de água. Grande vilão aí de muitos sistemas, de muitos serviços de saneamento, né, o desperdício, né, muitas vezes nem se consegue medir, nem se sabe, na verdade, quanto ele é, né, e onde ele está. E aí as demandas de investimento, né, de infraestrutura, não só para a manutenção do sistema existente, mas também para melhorias, né? O pensamento, principalmente aí, no reuso de água, que advém de um tratamento terciário de esgoto, pensando não somente no manancial ao qual vai ser despejado esse efluente tratado, mas pensando também nas cidades vizinhas, né, posteriores a muitos locais que nem tratamento sequer têm, e impactam diretamente as captações de água, né? E capacitação das equipes, né? Sem treinamento, sem capacitar o efetivo, não tem como fazer nenhuma das outras ações anteriores. A SEMAI reúne, dentro aí do seu rol de associados, né, inúmeros exemplos de serviços municipais de saneamento básico que se destacam, inclusive, como referência nacional. Se nós considerarmos aí as áreas importantes de redução de perdas, atendimento universalizado, viabilidade financeira, controle social, eficiência energética, coleta seletiva, educação ambiental, gestão da qualidade, saneamento rural, reuso de água e todo o planejamento técnico financeiro. Os serviços locais de saneamento costumam sempre ter boa avaliação por parte da população, porque, em primeiro lugar, eles são reconhecidos como um patrimônio do município. E os munícipes cobram, né, exigem que se tenha um atendimento de primeira linha. A autonomia do município também é importante para que as decisões locais tenham força, né, e daí, da localidade, elas possam sair e participar de bacias, né, de comitês,
de decisões maiores do que os limites do município. A integração de políticas de desenvolvimento urbano, porque no município você não consegue trabalhar, planejar e executar se você não tiver a somatória das secretarias envolvidas, né, como habitação, moradia e saneamento. Não se faz saneamento sem ter a união das secretarias do município. Permite também uma maior proximidade entre os gestores e a população, fortalecendo todos os mecanismos de controle social. E as tarifas comprometidas com a qualidade do serviço, e não simplesmente com lucro. Os serviços de saneamento, eles não podem ter a visão de lucro. É óbvio que todo o recurso advindo da tarifa, ele tem que ser retroinjetado, né, para alimentar as ações de manutenção, de melhoria, de progresso do sistema de saneamento municipal. E não pode ser também um motivo político, né? A ACEMAI, ela é uma entidade formada por, como eu falei, quase 2.000 associados, então são vários partidos políticos, mas ela é uma associação sem caráter político. Esse é o pilar também de sustentação da entidade, para ela estar tanto tempo aí no seu trabalho árduo, né? Não deixar que a política adentre a parte técnica que nós temos aí tão bem representada por inúmeros serviços de saneamento, não só do estado de São Paulo, mas como do Brasil todo. Ter os melhores índices de atendimento, quando comparado a outros modelos, e garantir que a titularidade fique na mão do município. Acho que esse é um ponto fundamental. Trazendo um pouco aí das experiências, né, eu acredito que tanto Baxega, por Penápolis, como o Evandro, por Jundiaí, vão aprofundar mais as informações, né, das ações tomadas pelos municípios no enfrentamento da crise, assim como amanhã também o André, em nome da Sanasa, vai posicionar, mas eu trouxe alguns slides aí só para mostrar, né, por exemplo, Jacareí lança o Educador Móvel, né, uma iniciativa que pretende levar a educação sobre o saneamento para comunidades do município. É importantíssimo tratar a educação dentro do município, até para mostrar a importância de um sistema de saneamento, né? Como que a água sai na torneira, né? Qual o caminho que ela percorre para quando você abre a torneira você ter quantidade e qualidade. Os investimentos da Sanasa de Campinas, né? Obras que beneficiam aí populações de bairros que são praticamente populações de muitos municípios, ou maiores até do que muitos municípios do Brasil. Jundiaí, né, mapeamento de bacias e muitas outras ações que o Evandro com certeza vai mostrar. Todas as campanhas que Penápolis faz, né, um serviço de excelência no sistema de saneamento brasileiro, né, que abarca aí principalmente os pilares do saneamento. São Carlos, né, preparando investimentos, planejando ações aí na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Santa Bárbara, usando tecnologia de ponta para identificar vazamentos, né, para evitar aí perda de água, rompimentos de redes, tentar prever, antecipar aí ações e reduzir assim custos do serviço. Itu, né, que há pouco tempo era uma companhia privada, foi remunicipalizada, então a gente já vê aí todo o enfrentamento que foi feito por Itu aí na última crise hídrica, né, a falta de água municipal, e as ações aí que tenta minimizar os impactos para milhares de moradores, né, com a ampliação do sistema de abastecimento. Ribeirão Preto, né, com a implantação de redes adutoras, obras que fazem parte de um plano bem embasado, bem severo de gestão, controle e redução de perdas do município, né? E finalizando, eu aproveito a oportunidade, Nelson, Denise, né, e a todos os presentes, para dizer que agora, no ano que vem, né, ou seja, após 2 anos sem evento da SEMAI, nós teremos em Porto Alegre, de 10 a 13 de maio, no Centro de Eventos da FIEGS, a 50ª edição do Congresso Nacional de Saneamento da SEMAI. É a nossa edição de ouro. E esperamos todos vocês, né, que possam estar presentes, né, que a pandemia nos permita nos reunirmos num evento de tamanha importância, né? Diria que um dos maiores encontros anuais de saneamento básico do Brasil, né? Não deixa nada a desejar o evento realizado pela ABS. É um evento composto por sessões de debate, mesas de discussões, apresentação de trabalhos técnicos e uma grande feira de saneamento.
Por fim, então, termino a minha fala, Nelson, voltando a palavra a você e ficando à disposição do cerimonial aí para as perguntas finais. Muito obrigado. Obrigado você, Alessandro, pela excelente palestra. Eu acho que você conseguiu apresentar de forma brilhante a associação ASEMAI, e eu gostaria só de destacar alguns pontos importantíssimos na sua fala, tá? O primeiro, né, é ter como base a autonomia municipal. Eu acho que isso é fantástico, é a descentralização do poder. Então, é muito importante isso. Um segundo ponto que eu achei assim crucial na sua fala, né, que eventualmente você está falando em nome da SEMAI e que é uma referência para o setor de saneamento, que é quando você falou da importância, né, do tratamento terciário no esgoto doméstico. Uma vez que hoje, né, hoje a gente, assim, não é futuro, é uma realidade, né, que é o reuso potável indireto da água. Então, assim, você tem municípios ajusantes recebendo os efluentes dos municípios de cabeceira, e torna-se hoje, eu acho, crucial você ter níveis de tratamento cada vez melhores. Quanto mais poluente você puder retirar dos seus efluentes, melhor é. Então, achei isso muito bom, muito bom. E deixaria para o debate algo que eu acho que valeria a pena, né, que quando você falou da capacitação dos municípios, se existem trabalhos de consórcios de município, porque às vezes a gente tem municípios muito pequenos, né, e talvez consorciá-los, né, a gente possa oferecer melhores serviços para a população, mas isso vamos deixar para o debate. E agora eu convidaria, né, o doutor Carlos Alberto para falar do DAEP de Penápolis. Muito obrigado, viu, Alessandro? Ok, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer também ao convite da Secretaria de Saúde, do Grupo de Vigilância, e agradecer pessoalmente a Denise também pelo apoio e pela maneira carinhosa que sempre tratou os nossos questionamentos e as nossas demandas, tá ok? Ao Alessandro e o Biancarelli, que a gente já tem um certo trânsito, né? Eu já há mais de 25 anos que sou, vamos dizer assim, assíduo frequentador da ASEMAI e tudo mais, ok? A ideia que eu vou estar trazendo aqui hoje, na realidade, é apresentar uma experiência do município de Penápolis, né? Vou compartilhar aqui a apresentação. E só contextualizando, né? Eu já fui diretor-presidente do Departamento de Água de Penápolis há 25 anos atrás. Fiquei por 3 anos e pouco na direção, e voltei agora, nesse ano de 2021, a convite de um prefeito jovem, que foi eleito pela primeira vez aqui na cidade. Tá? Mas mesmo nesse período todo, eu sempre acompanhei de muito perto a questão do desenvolvimento não só da ação do departamento aqui, mas de todas as questões ligadas ao saneamento básico, né, no Brasil, de uma maneira geral. Então, quando eu assumi esse ano aqui, a gente teve já informações de que o ano passado, em 2020, a situação já tinha sido um pouco complicada e estressante aqui com relação ao abastecimento, por conta já dos efeitos da estiagem, que já se agravou esse ano, mas ela já vem acontecendo desde 2019, né? E eu não fiquei satisfeito da maneira como o assunto foi tratado aqui no ano passado, que foi uma situação que acabou sendo, pela direção da época do departamento, tinha sido tratada de uma maneira um tanto quanto pouco transparente e até mesmo camuflada, né? Então, o que a gente
acabou fazendo para esse ano é o que eu vou apresentar para vocês. Penápolis é uma cidade de 63 mil habitantes, 92% vive na cidade, na zona urbana. A nossa zona rural é bastante esvaziada, a base econômica aqui é monocultura de cana-de-açúcar, e o departamento, nesses 43 anos de existência, a gente conseguiu universalizar todos os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de resíduos sólidos também, porque o departamento hoje cuida dessas 3 componentes do saneamento básico. E a gente já tem no nosso planejamento que em 2023 a gente assume também a componente de drenagem urbana, e aí a gente passa a constituir numa autarquia que vai fazer a gestão do saneamento básico como um todo, as suas 4 componentes. O serviço de abastecimento de água potável, ele usa um único manancial de abastecimento, é um córrego, o córrego do Ribeirão Lajeado, o Ribeirão Lajeado, desculpe, que nasce no município próximo aqui, que é o município de Alto Alegre, recorta todo o município de Penápolis em 30 e poucos quilômetros e deságua a sua foz no reservatório da hidrelétrica de Nova Vanhandava, já no município de Barbosa. Então, até só lembrando, em função dessa característica e da importância desse manancial, também há 25 anos atrás a gente criou um consórcio intermunicipal do Ribeirão Lajeado, que tem como objetivo trabalhar na preservação e na manutenção desse ribeirão, né, com ações na área de manejo de solo, reflorestamento de matas ciliares, educação ambiental, saneamento rural e tudo mais. E esse ano a gente implantou nesse consórcio o programa do pagamento por serviços ambientais em parceria com a Agência Nacional das Águas. Bom, então esse é o cenário que a gente tem, né? Isso uma ilustração. Esse é o ponto de captação de água para abastecimento urbano no Ribeirão Lajeado. Era a situação de outubro de 2019, que já foi um ano com uma certa redução do índices pluviométricos, e agora essa foto recente de outubro desse ano, onde dá para perceber que a vazão reduziu muito, né, consideravelmente, e trouxe esse quadro bastante grave para a nossa cidade. Bom, a partir dessa situação, né, nós começamos, então, a fazer um levantamento e uma base histórica de dados que realmente configurasse e caracterizasse tecnicamente a atual situação da estiagem aqui no nosso município, né? Essa primeira tabelinha é um histórico de 2018 até 2021, das vazões mensais do Ribeirão Lajeado, né? Então, dá para vocês perceberem que, mesmo nos meses de período de chuva, né, que é outubro, novembro, dezembro, janeiro, a gente tem uma redução muito grande das vazões médias do Ribeirão, né? Só pegar o mês de outubro, por exemplo, em 2018, foram 1,26 metros cúbicos por segundo, e agora a gente está com 0,55, que foi a última medição de outubro, né? Agora, em novembro, a gente conseguiu dar uma recuperada, porque a gente teve aí alguns dias de chuvas bastante significativas, né? E a gente tem uma característica climática aqui também que é muito importante a ser considerada, né? O nosso período de chuva é no verão, né? Ao contrário do que é na região nordeste, por exemplo. E a gente tem normalmente um clima seco, né? Com algum período de chuva, e extremamente quente. Isso é uma receita assim, que leva sempre ao maior consumo de água, né? Por parte da população, em função das altas temperaturas e tudo mais. Então, isso é uma média de consumo também que a gente não tem conseguido reduzir significativamente. A gente conseguiu reduzir isso de uma maneira
não diria assim altamente significativa, mas foi de outubro para novembro, em função de algumas medidas que a gente acabou tomando para forçar um pouco essa redução em função da redução da vazão do Ribeirão, né? E também Penápolis tem uma característica de que normalmente ele já tem um consumo muito alto de água, né? Pelo fato de que sempre teve muita disponibilidade de água, né? Coisas de até 10 anos atrás, isso era sempre muito tranquilo. E, de uma certa maneira, a população teve essa prática de não ter preocupação de um uso mais racional da água potável, né? Então, questão de uso das vassouras hidráulicas, né, das mangueiras, para estar lavando rua, calçada, quintais e tudo mais, é uma prática muito usada aqui na cidade e faz com que, então, o consumo médio aí, por habitante de Penápolis esteja na ordem de 202 litros dias, mais ou menos, né? A gente tem, por outro lado, um bom sistema de controle de perdas. As nossas perdas hoje estão por volta de 25%, embora a gente ainda esteja investindo desde o ano passado, esse ano, e nos próximos 2 anos a gente tem um programa de investimento para redução ainda maior desse volume de perdas, né? Bom, e esse ano a gente acabou sendo tomado por esse evento extremo, que se agravou, né? Veio se agravando nesses 2 anos, mas esse ano foi bastante grave. E a gente estima também que o ano que vem vai ser tão grave como o desse ano, né? Porque o regime de chuvas que a gente está tendo nesse verão está muito abaixo da média, então é provável que a situação o ano que vem vai ser mais grave ainda, né? E não é uma característica só de Penápolis, é uma característica de toda a região noroeste, né? Se vocês pegarem as análises técnicas que existem, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, esse ano, no mês de setembro e outubro, a gente teve uma situação de estiagem pior do que a situação de estiagem do Nordeste brasileiro, né? É uma característica dessa região e que tem preocupado muito, não somente na questão do abastecimento, mas até mesmo na questão do meio ambiente, né? Alguns especialistas até apontam que essa região ela está iniciando um processo de desertificação, né? Em função das suas características de solo, de clima, de economia, de culturas agrícolas e tudo mais. Então, realmente isso é uma preocupação grande, né? E a preocupação de fazer com que a população se aperceba disso, né? De que mudança climática não é só uma narrativa, não é só um discurso, eventos extremos não é só uma narrativa, não é só um discurso, né? Como o Nelson mencionou, a gente vivenciou aqui a tal da tempestade de areia, né? Por 2 ocasiões no mês de setembro, né? O que, na realidade, além do impacto que isso significa do ponto de vista ambiental, isso impactou também a população, né? Porque a população sentiu na pele, vamos dizer assim, né? O que é um evento extremo causado por uma mudança climática, né? Então, é a educação ambiental do sofrimento mesmo, né? Que vem pela dor, vem pelo caos, né? Essa tabela é um histórico da quantidade de chuvas de 2010 até 2021. Tudo que está iluminado de amarelo são todos os períodos onde o índice de chuva teve abaixo da média histórica registrada, né? Então, vocês verem que está quase ficando tudo amarelo, né? Quer dizer, essa diminuição tem sido muito grande e em 2021 a gente teve situações bastante graves, né? No mês de julho a gente teve um mês todinho sem nenhuma chuva, sem nenhum tá zerado o índice e tudo mais, né? E os outros meses também estão ficando muito abaixo da média. Então isso realmente é uma comprovação de que a situação é grave e preocupante.
Tá? E essa situação toda nos trouxe alguns que a gente entende que são os principais pontos a serem observados para a questão do planejamento da política de abastecimento e do serviço de abastecimento público de uma maneira geral, né? Aqui para a gente é o fato de a gente ter uma única fonte de abastecimento que não tem capacidade de ampliação da vazão nem a médio prazo. Podemos pensar até a longo prazo, até por conta do trabalho todo que o consórcio do Ribeirão Lajeado vem fazendo, com a introdução da ferramenta de pagamentos por serviços ambientais, mas mesmo assim esse córrego tem um limite, né? Tem um limite. A cidade está num processo de crescimento, né? A gente sabe aí, quem é conhecedor da dinâmica das cidades brasileiras, que quando elas atingem aí o patamar dos 60 mil habitantes, 70 mil habitantes, ela começa a ter vida própria, né? E aí, se a administração municipal, se as políticas públicas não tiverem pensadas e planejadas para esse novo dimensionamento, a gente vai acabando ficando para trás, né? E aí, cada vez mais a gente tem que socorrer incêndios e crises localizadas. Então, por isso que é importantíssimo trabalhar com planejamento aí de um horizonte de 20 e 40 anos, né? O outro ponto principal para a gente observar no planejamento é a questão do uso que ainda não é racional da água potável, né? Isso é um ponto crucial. A população precisa se mudar os seus conceitos todos de uso, de entender que o uso da água o oferecimento da água é um bem que pode ser finito mesmo, né? Ele pode realmente se mudar para outro local e a gente ter dificuldade de acesso à água, né? E também de ver como é que a gente encara e levar a sério a questão das mudanças climáticas, dos eventos extremos, considerar isso como um risco, né, no nosso planejamento de políticas públicas, em especial da política de abastecimento de água potável, né? Bom, e aí que estratégias, então, a gente utilizou para esse ano, e não só para a questão específica desse ano e do ano que vem, mas também para planejamento da política de abastecimento. O primeiro ponto é garantir uma transparência e informações corretas para a população, né? Então, todas essas informações aí que a gente, de uma certa maneira, passou rapidamente para vocês, tudo isso a gente conseguiu transformar numa linguagem mais acessível à população, né? E passamos a divulgar isso em redes sociais, em conversas com clubes de serviço da cidade, com sindicatos, né? Com a população mesmo, dentro de um outro programa que a gente está desenvolvendo esse ano, que é o da app Mais Perto de Você. Então, a gente está indo aos bairros e tudo mais, e identificando quem são os grandes consumidores ou os grandes usuários não racionais, vamos dizer assim, de água, e tratando diretamente com essas pessoas essa situação, né? Passamos a fazer um planejamento estratégico, a rever todo o nosso, né, mesmo dentro do programa de gestão de qualidade que a gente tem, de considerar a questão das mudanças climáticas e refazer esse planejamento para os próximos 20 anos, né? Então, é dessa maneira que a gente está atuando. E, mais especificamente, nesse ano, as ações, a gente criou um plano de contingência do abastecimento por conta da crise hídrica, especificamente, que vem se agravando já há 2 anos, né? E a gente criou um indicador, que é um indicador de que maneira que a diminuição da vazão do nosso manancial, tá, compromete a nossa capacidade de captação, compromete a nossa capacidade de oferecer aquela quantidade de água que a população estava acostumada. Então, a gente criou 4 níveis de comprometimento. O nível estável é quando esse comprometimento está abaixo de 80%, o alerta é quando está 80%, 90%, o crítico a 100%, e acima de 100%, aí a gente teria que entrar com
com uma ação de racionamento de água potável, né? De oferecer a água potável em períodos intercalados e tudo mais. E para cada um desses itens, para cada um desses estágios, aí a gente foi criando algumas ações, tal, sempre com o objetivo de reduzir, vamos dizer assim, o consumo, né, para a gente voltar a ter o equilíbrio entre a vazão do manancial e o volume de consumo que a gente tem condições de atender. Na normal, a gente iniciou toda essa intensificação da campanha educativa pelo uso racional, que eu já comentei com vocês. No alerta, a gente foi reduzindo a oferta de água potável, por exemplo. A gente tem um serviço aqui que oferece água potável em caminhão-pipa para particulares ou para abastecer alguma caixa específica que ele tenha, mas o básico é para enchimento de piscinas, né? E aí a gente, então, foi cortando esse tipo de serviço, esse tipo de oferecimento de água potável. A gente tinha aqui também, a gente tem aqui, né, a questão de todas as praças públicas têm ligações de água, né? Campos de futebol, que a comunidade assume isso junto à Secretaria Municipal de Esporte, a manutenção desses campos, né? A gente tem, é uma cidade que é pequena, mas a gente tem mais de 15 campos de futebol esparramados pela toda a periferia e que estavam utilizando essa água potável para a irrigação do campo, né? Então, nós fizemos todo esse levantamento, né? E entramos com um trabalho direto com essas associações, esses grupos de futebol, né? E quando a gente chegou num estágio de alerta, a gente teve que cortar todas as ligações dessas praças e desses campos de futebol. A gente teve uma repercussão negativa por parte dessas associações, mas bastante positiva por parte da população, de uma maneira geral, que entendeu que realmente nessa crise a água potável deveria ser preservada para o consumo humano, principalmente, né? A gente já chegou a entrar num estágio crítico no mês de setembro, onde a gente tinha um serviço específico, o ano passado e esse ano, que era de higienização de alguns logradouros públicos por conta da pandemia, que tinham um acúmulo de pessoas, como bancos, Santa Casa, as unidades básicas de saúde e tudo mais. O departamento fazia a higienização diária dessas regiões, usando uma água potável com uma concentração um pouco maior de cloro, né, para uso específico dessa higienização. A gente teve que ir reduzindo isso e a gente chegou a um ponto de fazer a higienização somente no hospital, na área externa de todo o hospital, e numa unidade básica de saúde que passou a ser a referência para a vacinação. E também num ponto de vacinação que teve, que era um ginásio de esporte, onde se montou uma grande central de vacinação e a gente também fazia a higienização diária. Com todas essas medidas e tudo mais, e também da diminuição da pressão das redes, né, que efetivamente é uma estratégia, uma ação, que essa sim provoca uma diminuição do consumo, né, porque a água chega com menos pressão, não menos do que a vigilância e o Ministério da Saúde recomenda, que é os 10 MCA, mas isso faz com que as pessoas acabam consumindo menos água, né? Isso foi uma situação interessante, porque quando a gente começou a explanar isso para a população, passado um mês, e agora a gente voltou a regularizar a situação, muitos moradores estão pedindo para voltar a diminuição da pressão, porque eles acabaram economizando na tarifa, né? Indiretamente, eles acabaram consumindo menos e diminuíram também a sua conta de água, né? Mas todas essas ações que a gente teve, a gente conseguiu impedir de a gente entrar numa fase de racionamento, né? A gente passou todo esse período sem nenhuma necessidade de se fazer racionamento ou rodízio, que seja no abastecimento de água aqui da cidade, né?
A gente teve o cuidado de utilizar informações fidedignas, né, com relação a isso. A gente utiliza as informações de vazão de uma rede hidrometeorológica que a gente tem aqui no município, no próprio Ribeirão Lajeado, que é gerenciada pela Agência Nacional das Águas, os dados todos que a gente tem do nosso sistema de laboratório e tudo mais. A gente disponibilizou todas essas informações num boletim de estiagem, que a gente chama, com essa característica, que foi para todas as redes sociais, né, do departamento, para a imprensa escrita, imprensa falada, e esse boletim a gente emite ele a cada 15 dias. Quinzenalmente a gente emite esse boletim, vê o estágio, então, que a gente está, né, de comprometimento da captação, e a gente informa todas as ações que estão sendo tomadas ou que serão tomadas na próxima quinzena para buscar o equilíbrio do sistema de abastecimento. Tá? E aí o que a gente tomou de decisão agora para investimento e para futuro, né? Junto com o Conselho Deliberativo do DAEP. A gente definiu a prioridade para o ano que vem da gente fazer a perfuração de um poço profundo para a captação de água do aquífero Guarani, tá? Para a gente ter isso como uma opção B, um plano B para o abastecimento da cidade, né? Em função do quê? Ou do agravamento da crise hídrica ou da repetição e das alterações que ainda poderão vir por conta das mudanças climáticas, né? Então, isso a gente já tem definido, a gente vai estar em janeiro licitando essa perfuração de poço, a gente já conseguiu todos os projetos técnicos e a gente vai fazer isso com recursos próprios que a gente tenha, que o departamento tem conseguido juntar o ano passado e esse ano. Com relação à educação ambiental também, que a gente tem o Centro de Educação que faz isso, mas a gente também está criando, propondo para a Câmara de Vereadores um código de posturas ambientais, né, e transferindo esse poder de polícia e de fiscalização para o Departamento de Saneamento. Então, o departamento vai ser o responsável pela orientação e fiscalização de todas as posturas que têm implicação com o saneamento básico, né? E ele tem um capítulo específico que diz que, no caso de estiagens ou de eventos críticos e tudo mais, essa fiscalização vai abranger também o uso não racional da água. A ampliação das ações do consórcio, como uma medida para garantir a existência do Ribeirão Lajeado e a possibilidade de recuperação da sua vazão, e a implantação do programa do PSA, que eu já comentei com vocês. Tá? Os desafios que a gente tem aqui na gestão interna é incorporar na equipe toda a necessidade de considerar as mudanças climáticas, os eventos extremos, no planejamento e na gestão do saneamento, melhorar as práticas ambientais, tanto dos indivíduos como das instituições e do próprio departamento, né? E também iniciar práticas racionais de água, de uso de água potável. Tá bom? Então, essa foi a nossa experiência aqui esse ano. Eu espero que, de uma certa maneira, a gente, embora seja uma estrutura pequena, um município pequeno, mas a gente possa estar colaborando aí, com os outros municípios que também enfrentam essa situação. Ok? Muito obrigado e estou à disposição. Hein? Obrigado você, Carlos Alberto, pela palestra sobre as ações do DAEP aí em Penápolis, que eu achei que foram assim muito úteis para nosso painel, né? Enfim, é um exemplo a ser seguido. E eu só gostaria de destacar, né, na sua apresentação, que é você trabalhar com planejamento, né? Esse exemplo eu acho que tem que ficar para todo mundo, e já foi algo comentado pelo Ulisses no nosso chat, que é realmente você partir, não do nada, mas sim de medições, que foi o que você mostrou, né? A vazão do teu único manancial superficial. Então, você consegue enxergar a situação crítica do manancial, ter um plano de contingência, né, para você restringir o uso e buscar esse uso racional,
compartilhar com a população os dados por meio de boletins, que isso é de fundamental importância, né? Se a gente verificar no teu slide, a gente vê que o volume produzido em 2021 foi maior do que a média dos últimos anos, né? Então, enfim, estamos num período de crise hídrica e mesmo assim você está tendo que produzir mais água, né? Então, é muito importante esses boletins para tentar conscientizar a população, né? E é importante pensar no futuro no manancial subterrâneo. Agora, eu até deixaria depois essa questão para o debate, né? Se todos os municípios começarem a pensar também no manancial subterrâneo como uma fonte adicional, será que teremos água, né, subterrânea também no futuro para todo mundo? Mas isso a gente deixa para o debate. E agora eu gostaria de convidar o do DAEP, o doutor Evandro, do DAI de Jundiaí. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Nelson, pela palavra. Agradecer aqui desde já o convite do Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual de Saúde, em nome do Valentim. Obrigado pelo convite. Agradecer a Denise, que nos ajudou a orientar como montar essa apresentação aqui. Em nome de quem agradeço a todos os que contribuíram. Não posso deixar de agradecer ao prefeito aqui de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, e o nosso diretor-presidente da DAI Jundiaí, Walter da Costa e Silva Filho, que vem me dando essa oportunidade de aprender. E aí eu aproveito para complementar meu currículo que foi citado, né? Eu, apesar de estar há 5 anos na área de saneamento, eu ainda acho que eu sou muito novinho na área, né? Lembro lá em 2017, quando eu entrei, logo que eu entrei aqui, o Alessandro esteve fazendo uma apresentação para nós aqui na DAI de Jundiaí sobre a SEMAI. Então, eu acho que ainda tenho muito a aprender, venho sempre aprendendo das apresentações que o Alessandro faz, e agradeço aqui desde já também a ele e ao Carlos, que somos companheiros de ASEMAI, não só de São Paulo, mas na nacional também. E complementando, então, o currículo, além dessa experiência, minha pouca experiência na área de saneamento, também tenho uma experiência muito longa já na área pública, de outras áreas, a infância e juventude, área rodoviária, etc. E tal. Então, venho contribuindo aqui com a DAI em relação a essa parte de gestão administrativa, e esse é meu principal papel aqui. E, por fim, do meu currículo, acho que nós não chegamos, né, não basta falar da gente do profissional, mas também como pessoa. Sou, além de profissional, sou casado com uma esposa chamada Yara, que deu um tchauzinho aqui, então dou um tchau para ela de novo. Obrigado pelo prestígio, por prestigiar aqui. Então, nós temos 2 filhas, Clara e Helena, que, se der tudo certo, elas vão trocar um pouquinho o TikTok para ver o nosso vídeo aqui depois, quando for para o YouTube. Elas não estão ao vivo, mas quem sabe depois elas possam entrar também. Enfim, vou colocar aqui uma apresentação também para vocês, para que a gente possa seguir e comentar em relação ao trabalho desenvolvido. Nelson, se puder só dar um ok se está aparecendo para todos. Tá, a Denise também já deu. Então, perfeito, certo. Evandro. Pode. Então, vamos lá. Para quem não conhece, Jundiaí é um município hoje com 423 mil habitantes. Nós estamos a cerca de 58 quilômetros da capital. A gente costuma brincar que Jundiaí é um lugar muito bom para morar. O que às vezes atrapalha são 2 bairros. Um bairro ali onde o Alessandro mora, em Campinas, e outro bairro é São Paulo capital, né, que dão uma destoada no nosso ambiente, mas estamos muito perto da capital. O Jundiaí é um hub de logística, servido por 2 das principais rodovias do estado de São Paulo, que tem um fácil acesso à capital, ao Porto de Santos, ao interior de todo o estado. A prefeitura, no presente exercício, teve um orçamento mais um departamento, somos uma companhia municipal, mas esse nome DAI persiste, então a história vem desde 1910. Como empresa de economia mista, a Prefeitura de Jundiaí é a principal acionista, detém 99,999% das ações, e as demais ações estão em posse
de acionistas privados que vão trocando a cada gestão. Por sermos uma companhia estatal, fizemos as adequações necessárias por conta da lei das estatais, a lei que veio em 2016, a 13.303, para introduzir ou exigir boas práticas de todas as companhias estatais do Brasil. Temos uma regulação, e eu acho que aqui é um ponto importante a ser colocado, desde 2014, Jundiaí, e é o município que é regulado, né? Não é só prestador de serviço, o município de Jundiaí é regulado pela Ares PCJ, a agência reguladora das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Esse é um papel importante que nós vemos, de você ter um outro órgão externo te olhando, fiscalizando o que você faz. E, inclusive, a própria agência reguladora, ela acompanha o que nós temos aqui em Jundiaí, que é uma concessão de tratamento de esgoto, que nós temos desde 1996, a Companhia Jundiaí de Saneamento. Ela existe e ela faz todo o tratamento, ou a 99,99% do tratamento de esgoto de Jundiaí é feito, então, por uma concessão. É um caso de sucesso, é um modelo um pouco diferente de muitos outros associados da SEMAI, mas é um caso de sucesso porque Jundiaí passou, a partir dessa oportunidade da concessão, ter todo o seu esgoto coletado, tratado. Por fim, que eu acho que também é importante, aí dentro do que foi colocado em relação ao planejamento como um pilar da área do saneamento, temos o nosso Plano Municipal de Saneamento, transformado em lei no final de 2017, com um horizonte de 20 anos. E aqui eu faço um parênteses, né, só para ressaltar a importância do planejamento, que já foi colocado. Em 2016, foi até a Denise e o Valentim que me passaram esse histórico. Em 2016, a DAI Jundiaí também teve a oportunidade de participar desse seminário. E quem fez a apresentação aqui foi um antigo diretor chamado Araí. Veja, o Araí era de um outro grupo político que naquele momento comandava a cidade. Eu faço parte de um outro grupo político. E o Araí também fez uma alternância de grupo político. O que é importante, que independente do grupo político que estava à frente da cidade, o planejamento de saneamento foi seguido. O que eu vou apresentar agora é uma consequência do que o Araí vinha desenvolvendo aqui dentro, ele e o grupo que estava até 2016 na companhia. Por sua vez, o que o Araí fez também era uma consequência do trabalho de um planejamento prévio, e isso demonstra que é possível, pelos indicadores que eu vou demonstrar logo a mais, ver que Jundiaí, de fato, tem um saneamento que atende praticamente toda a sua população, é universalizado, é de qualidade, e justamente por seguir esse planejamento independente do partido político que esteja no comando da vez. Tá? Então, só para reforçar e pegar o gancho do planejamento que foi falado. Quando a gente olha para dados operacionais da DAI, então, captação, nós temos basicamente uma grande captação que é via Rio Jundiaí-Mirim e Rio Atibaia. Assim como o Carlos colocou, de Penápolis, nossa captação é superficial. O Rio Jundiaí-Mirim, em épocas de chuva, como nós deveríamos estar, ele fornece água suficiente para o município, para todo o consumo populacional, indústrias e comércio. Porém, na época de estiagem, o Jundiaí-Mirim cai para cerca de 300 litros por segundo. E aí nós nos valemos de uma captação no Rio Atibaia, feita no município de Itatiba, lembrando que o Atibaia é um rio do sistema Cantareira, e que depois, lá na frente, também Campinas vai captar desse mesmo manancial. A captação do Rio Atibaia, ela vem por adutoras por cerca de 11 quilômetros, chega até a cabeceira do Rio Jundiaí-Mirim, entra no Rio Jundiaí-Mirim e aí vem por gravidade até a nossa represa, que é nossa represa de população, que é a nossa grande reserva, nosso grande pulmão para passar pelos períodos de estiagem. Nossa represa, então, tem uma capacidade de 9,3 bilhões de litros. Dados atualizados na data de hoje, estamos com 49% dessa capacidade, ou seja, um pouco mais de 4,5, 4,6 bilhões de litros. Quando comparado ao ano passado, e aproveitando a deixa que o Carlos deu, o ano passado estávamos com 36% de capacidade, esse ano estamos com 49%. É bom, é melhor que o ano passado? Mas tem um custo. Para manter nesse nível de abastecimento ou de reservação,
nós estamos fazendo a reversão 24 horas do rio Atibaia. E claro que quando você faz a reversão, o seu custo de operação, o custo de energia elétrica, ele fica muito mais alto. Então, é importante ter esse sistema que hoje possibilitou que Jundiaí passasse ileso, vamos dizer assim, pela crise hídrica de 14 e 15 e também pela crise atual, mas nos chama a atenção de que, dada as mudanças climáticas, como o Nelson colocou, que já acontecem, né? Elas não vão acontecer, elas já acontecem, a preocupação com os próximos passos, que eu também vou explorar um pouco mais para frente. De toda essa acumulação, nós temos uma grande estação de tratamento de água, a estação ETA em Angravaú, com uma capacidade instalada de 1.800 litros por segundo. Estamos finalizando uma obra de ampliação nessa ETA, que passará a tratar até a capacidade de tratamento de 2.400 litros por segundo. Temos uma pequena estação no vetor oeste da cidade, 40 litros por segundo, que trata a água de uma represa que vem da Serra do Japi. Temos o privilégio de estarmos ao pé da Serra do Japi, e essa água que vem então da Serra é tratada na Etelói, distribuída para a população daquela região. Pegando o gancho, né, estamos falando aqui para um público de vigilância sanitária, aqui até peço desculpas se eu cometi algum deslize, né, em relação ao tema, mas temos um laboratório de qualidade que faz cerca de 300 coletas por mês de água, tanto a água bruta, que está no nosso manancial, na nossa represa, como também a água distribuída, tratada e distribuída à população. Essas 300 coletas por mês geram cerca de 2.000 análises, e o laboratório também faz a coleta e análise do esgoto, que é feito pela companhia, pela CSJ, pela concessionária, que é responsável pelo tratamento. Recentemente, recebemos uma certificação da ISO 17025, e agora nosso laboratório, então, está devidamente certificado. Dados do ano passado, então, Jundiaí produziu 49 milhões de metros cúbicos por ano. Fizemos o tratamento de água, vamos então para a reservação e distribuição. 57 reservatórios, 61 estações reservatórias, com cerca de 1.900, pouco mais de 1.900 quilômetros de redes de água pelo município. São 110 mil ligações ativas, 184 mil economias no município. Aqui eu faço o gancho também, então, para responder a primeira pergunta que nos foi colocada. O sistema está preparado para fazer manobras de distribuição? Nós entendemos que hoje sim, nossos 57 reservatórios eles são operados por telemetria. Como vocês puderam perceber, nós temos uma grande estação de tratamento, e a partir dessa grande estação de tratamento que é feita a distribuição para os diversos reservatórios. Então, pelo sistema de telemetria, nós conseguimos distribuir mais ou menos água para todos esses setores da cidade. E isso facilita, num momento de necessidade, de fazer essas manobras para atendimento não só à população vulnerável, mas também aos equipamentos que mais demandam a água, tais como hospitais e escolas. Quando a gente olha, então, depois da distribuição, vem a parte de coleta e afastamento. Nós temos um pouco mais de 1.000 quilômetros de redes de esgoto espalhados pelo município, são 106 mil ligações ativas, 180 mil economias, com 36 milhões de metros cúbicos coletado no ano passado. Todo esse esgoto que é coletado, ele é levado à estação de tratamento. A principal dela é a estação que a concessionária opera, uma capacidade instalada de 1.520 litros por segundo, e nós operamos duas pequenas estaçõezinhas, né? Quando você olha aqui o número de uma e outra, né? Uma tem capacidade de 1.520 litros por segundo e a outra 8 litros por segundo, que são estações menores que estão numa área ainda com característica rural aqui de Jundiaí, que são as estações que tratam o esgoto da bacia do rio Capivari, que nasce aqui em Jundiaí e depois corre no sentido norte do estado de São Paulo. Fechamos o ano passado com 37,2 milhões de metros cúbicos tratados de esgoto. Em termos de cobertura, nós temos 99,7% da população urbana atendida por água tratada, 99,7% do município como um todo, considerando a zona rural. Coleta de esgoto, 99,5% na urbana, 98,23% no geral. Índices esses que, esgoto todo ele coletado, 100% é tratado. Índices esses que, de acordo com o novo marco
que a SEMAI vem discutindo junto, inclusive, ao STF, coloca como as metas de 2033 nós já atendemos, né? Então, Jundiaí, perante ao que está colocado pela lei de saneamento, ele já é um município universalizado. O que nos chama a atenção aqui em Jundiaí, sim, demanda uma atenção nossa para os próximos anos, inclusive em relação à economia e o uso racional de água, é a questão das perdas. Nossa perda hoje está em 403 litros por ligação dia, traduzindo em outros números que são mais comumente utilizados no país, nós estamos com cerca de 34% de perdas no nosso sistema. É um índice alto, ainda mais considerando esses outros indicadores que o município tem. Não é alto para o Brasil, mas é alto sim para o estado de São Paulo, especialmente para a nossa realidade aqui de Jundiaí, onde, uma vez universalizados, esse índice deveria ser menor, mas ele está no nosso plano de ação justamente para levar aqui para os próximos anos para baixo dos 25%, ou em torno de 25%, que nós entendemos que é, dentro de um planejamento de médio prazo, é o aceitável e factível. Enfim, todos esses indicadores possibilitam que Jundiaí esteja nos diversos rankings que existem. Eu trouxe aqui o exemplo do ranking da ABS, esteja bem colocado também em relação ao saneamento. Somos o 8º município no Brasil, o 5º no estado de São Paulo, quando considerados municípios de grande porte, mais uma vez nos colocando à frente de muitas das capitais do nosso país. E aí, entrando então na provocação que foi feita para a apresentação de hoje, além das informações que eu já passei, como que a gente olha então para o enfrentamento de futuras restrições hídricas que certamente virão nesses próximos anos, nesses próximos períodos? A gente fala, claro, de aumentar a oferta. Eu acho que é uma busca constante de todos. Eu sei que Campinas vem fazendo isso. O Carlos acabou de colocar na apresentação dele também, não só a questão do manancial, mas também de fazer um novo poço como um plano B para abastecimento da sua cidade. Então, aumentar a oferta, eu acho que é um passo básico para todos. O planejamento de ações no momento de crise, lembrando que o planejamento é prévio, né? Não adianta, quando a crise está instalada, você sair correndo, que aí a tendência é você não ter tanta efetividade nas suas ações, e o conjunto dessas ações levando, então, a uma maior resiliência do nosso sistema. Quando a gente fala, então, em aumentar a oferta, ampliar a captação de água no nosso município. Nós temos, desde o início dos anos 2000, um planejamento para a implantação de um novo sistema de abastecimento, e aqui recupero a fala do planejamento de longo prazo, que perpassa pelas gestões, independente de qual grupo político está à frente do município. Esse sistema, ele vem sendo planejado e os passos vêm sendo dados desde o início dos anos 2000. Hoje nós já temos as áreas são 3 represas, uma nova estação de tratamento. Nós já temos essas áreas com decreto de utilidade pública declaradas, nós já temos essas áreas, esses corpos hídricos mapeados, com autorização do DAE para fazer a captação quando essas represas estiverem prontas. Enfim, são passos que vão sendo dados e, muito em breve, dentro desse novo sistema de abastecimento, nós vamos publicar aqui, nós vamos fazer a contratação do licenciamento ambiental desse sistema para depois a implantação do mesmo. Mas também uma segunda, e esse sistema de abastecimento está no nosso plano de saneamento de longo prazo. Uma ação que, inclusive, o Alessandro chamou a atenção quando ele citou aqui Jundiaí, o que a crise desses últimos anos também nos mostrou, que não basta grandes sistemas, ou não basta olhar para sistemas maiores, a gente também tem que olhar para outros corpos hídricos dentro do município. Como eu falei anteriormente, Jundiaí basicamente se abastece de um corpo hídrico, que é o Jundiaí Mirim, com o reforço do Atibaia, do sistema Cantareira. Mas nós temos outros, Jundiaí tem 7 subbacias. E nós temos, então, estudado esses corpos hídricos e tem mapeado eles e como que nós podemos utilizar. Claro que é um passo inicial ainda de estudos, e terão os outros passos de conversas com o DAE, outorga, etc., mas a estudar corpos hídricos que não fornecem uma quantidade muito grande se comparado aos atuais, aos que nós nos valemos, mas que podem, sim, no momento de crise, fornecer água para populações dos bairros onde eles estão próximos. Então,
são estudos que nós estamos desenvolvendo nesse momento para fazer a captação posterior no futuro desses corpos hídricos. Obrigado, Nelson, eu estou caminhando aqui para o final. Água de reuso também, como acho que todo mundo tem essa meta agora, né, a utilização de água antes de ser colocada de volta para o rio. Em relação a perdas, nós estamos trabalhando com setorização da cidade, estamos trabalhando com a implantação de hidrômetros por telemetria e manutenções preventivas, também para trazer esse índice de perdas para um patamar mais aceitável, e a hora que você reduz perdas, você tem uma maior disponibilidade hídrica para o município, e um trabalho que é permanente de consumo consciente. Ações em escola, por meios de palestras, divulgação, distribuição de materiais, visita aos nossos espaços, né? Quando a gente fala aqui de preservação ambiental, Jundiaí, a DAI Jundiaí construiu e operou 2 parques municipais que estão à margem das nossas represas, como um espaço de amortecimento de invasão, prevendo, né, evitando invasão, de amortecimento de uso, e que serve também de espaço de educação ambiental para as nossas crianças, para a nossa população. E campanhas de divulgação. Eu vou até passar rapidinho para vocês o último comercial que nós produzimos, que circulou, inclusive, em rede de TV, que fala dessa questão do uso racional da água. A gente só se dá conta da importância da água em nossas vidas no pior momento, quando falta. Como continua chovendo menos que o esperado, é hora de economizar a água pra valer. Tome banhos mais curtos, feche a torneira ao ensaboar as mãos, fique atento a vazamentos na sua casa. Água, se não economizar, pode faltar. A DAI Jundiaí melhora os serviços e conta com você. DAI e Prefeitura de Jundiaí. Eu deixo aqui uma provocação, Nelson. Eu costumo dizer que saneamento é um case no marketing, né? Porque eu acho que é uma das os poucos setores no mundo que faz propaganda para vender menos, né? A gente não faz propaganda para vender mais sanduíche, mais sabão em pó. A gente faz propaganda para vender menos água, para as pessoas consumirem menos, né? Então, eu acho que é um case que o marketing um dia vai ter que estudar, porque de fato é diferente, né? A gente leva essas campanhas para a população para que elas usem de uma forma mais racional e reduzam o seu consumo. É claro que a população tem um incentivo ao consumir menos, ter uma conta de água menor, mas é sim uma forma da gente ter uma maior resiliência dentro desse nosso sistema. A gente só se dá conta Perdão. Desculpe-me, eu vou voltar aqui a apresentação. Tentei mudar a tela e não deu certo. Já voltou a apresentação? Ok, o Carlos me deu um ok. Bom, quando a gente fala, então, em planejar ações em crise, 2 ações. Eu vou começar aqui pela de baixo, o plano de racionamento que já existe. Então, também respondendo a uma das provocações que foram colocadas. Nós temos, apesar de não termos usado ainda, mas nós temos sim um plano prevendo quais ações ou como levar água para populações e equipamentos mais vulneráveis em caso de uma estiagem que nos force a adotar um racionamento. Isso envolve hospitais, escolas, distribuição por caminhão-pipa, manobras dos nossos reservatórios que, como eu falei, são operados por telemetria. Então, apesar, de novo, de não termos usado nesses últimos anos, nessas 2 últimas crises, nós temos hoje um plano para nos orientar ou orientar as ações que a companhia tem que tomar em caso de um racionamento. E também eu destaco aqui, que é a última pergunta que foi colocada, como envolver demais atores nessa discussão ou como ampliar o debate. Jundiaí criou um comitê municipal de ações preventivas à crise hídrica. Então, ele é recente, ele foi criado agora em outubro de 2021, mas ele não tem o objetivo, nesse momento, de tratar a crise em si, ou quais medidas de crise. Ele tem, sim, a missão de discutir ações que previnam, ações que possam ser tomadas nesse momento para futuros casos de crise hídrica ou o próximo ano em que vem chegando também com uma perspectiva bem difícil
no fornecimento de água. Participam desse comitê municipal não só as secretarias municipais afetas ao tema da água, mas também participam representantes de indústria, representantes do comércio, Câmara Municipal e até mesmo o promotor do meio ambiente aqui de Jundiaí. É um espaço plural para que se tenha uma discussão ampla para aquilo que a gente necessita fazer. Enfim, consideramos que esse conjunto de ações possibilitam que a gente tenha, então, aí uma maior resiliência no fornecimento de água, mesmo enfrentando crises atuais e futuras que virão, certamente. É isso, muito obrigado por hora. Devolvo a palavra para o Nelson e continuo à disposição aqui para o bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, Evandro. Muito bacana a sua apresentação. E não é por acaso, né, que o município de Jundiaí ele se destaca como um dos melhores municípios nos rankings aí que você mostrou, né? Enfim, é um exemplo bem sucedido do gasto público de forma eficiente, eficaz. E realmente, isso eu acho que é um desafio, né? Porque conforme você melhora as condições econômicas, de trabalho do município, você atrai mais população. E o desafio aí é maior para atender, né, a demanda crescente. Então, enfim, achei muito bacana, acho que você passou por todos os pontos, né, de desafios, e agora acho que a gente poderia, eventualmente, responder às perguntas do nosso chat, né? Então, embora o Alessandro, né, ele tenha já respondido algumas questões, eu acho que valeria a pena, eu acho que é uma pergunta importante dele frisar, como saber se o município faz parte da associação, Alessandro? Você teria como comentar isso para nós? Eu acho que isso é importante, por favor. Tenho sim, Nelson, obrigado. Eu já antecipei lá no chat, né, as respostas, né, porque aí se ficar mais alguma dúvida, aí daria para complementar aqui. Bom, a SEMAI, né, como eu disse, ela é uma associação nacional, ela é uma entidade não governamental, então ela não tem tarifa, ela não é uma entidade regulatória, né, como uma agência de regulação, exemplo, a Ares PCJ. Vamos pensar que ela é uma associação onde o município, através do serviço de saneamento, né, se é serviço municipal ou se é secretaria da prefeitura que presta o serviço nos 4 pilares, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, pode se associar a essa entidade, né, sendo municipal e prestando o serviço. Então, são essas duas condições básicas aí para poder fazer parte da SEMAI. Como que eu sei se o meu município está lá, né, no rol de associados? Acho que o caminho mais fácil é a consulta mesmo, via e-mail que eu deixei no chat, que é o secexecutiva@semai.org.br. Porque, ou se quiser também fazer esse questionamento diretamente aqui na Sanasa, por coincidência, o presidente da seção regional São Paulo é o engenheiro Gustavo Prado, que é coordenador de relações técnicas aqui da Sanasa. Está presidente até março, abril do ano que vem. O ano que vem a entidade ela passa por uma reformulação, né? Então nós temos eleições tanto das sessões regionais, como também eleição do colegiado nacional, que vai acontecer, inclusive, o do colegiado nacional no evento de Porto Alegre. As sessões regionais se reúnem meses anteriores à realização do Congresso. Então, a melhor forma é contactar o presidente da regional, né? E os nossos canais aí digitais, né? O site da SEMAI, semai.org.br, lá tem inúmeras informações, vocês conseguem visualizar aí as experiências municipais e uma série de outros pontos aí importantes para o saneamento. Bacana. Agora temos uma pergunta para o Carlos Alberto, né? A pergunta é
qual a capacidade de reservação de água tratada do município de Penápolis? Carlos. Ok. Só lembrando que o abastecimento é universalizado e a nossa capacidade hoje de reservação é de 19.430 metros cúbicos, né? 19.430.000 litros de água, né? Mas a gente tem, a reservação é adequada e mais do que suficiente para garantir o abastecimento aí por 24 horas, pelo menos. Mas a gente tem uma característica aqui que a gente também temos que definir uma estratégia correta para enfrentar, que é o seguinte. Em função de que anos anteriores, sempre, né, com não tantas crises assim hídricas e tudo mais, a população sempre teve um acesso muito fácil à água em quantidade que ela entendia necessária, né? Isso fez com que muitas construções, muitas habitações na cidade não tenham instalado a sua reservação individual, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem por volta de 4.000 residências aqui em Penápolis que não dispõem de caixa d'água. Todas as suas instalações são ligadas diretamente à rede de distribuição, né? Então, isso é uma situação também que agrava-se muito numa crise hídrica como essa a gente está vivendo, né? Porque a população fica sem nenhuma capacidade de reservação individual. Então, a partir do ano que vem, a gente está criando um programa até de incentivo e de algum tipo de subsídio, vamos dizer assim, para que essas residências realmente instalem uma capacidade mínima de reservação individual nas suas casas, nas suas construções. Mas bacana. O sistema de reservação do sistema de abastecimento de água é suficiente. Tá bom. A próxima pergunta, acho que é dirigida para toda a mesa, tá? Que é o seguinte: é muito comum, né, na grande maioria das cidades, o uso de VAPs, mangueiras e outras formas de uso de água potável para lavagem de piso, calçada, veículos. Não cabe, nesse caso, a aplicação de penalidades, desde a advertência até cobrança de multas diárias, campanhas de conscientização educativas nas escolas, nas empresas, no comércio, enfim. Essa é uma pergunta que eu, né, compartilho com vocês. Quem gostaria de começar respondendo? Ô, Nelson, posso responder, começando aí, se os Que colegas bom. permitem? Pode ir, Carlos. Sim, sim, sem dúvida. Isso é uma situação também que muito característica aqui, né? Por conta de que anos e anos passados aí, a gente sempre teve muita tranquilidade na questão do abastecimento de água, né? E o que provocou esse uso excessivo e o uso não racional. A municipalidade também nunca teve nenhuma legislação que disciplinasse essa questão do uso não racional, do desperdício e tudo mais, né? Por incrível que pareça. Então, por isso que a gente está encaminhando ainda, vai essa semana para a Câmara de Vereadores aqui de Penápolis, a nossa proposta de Código de Posturas Ambientais. E lá ele está prevendo que, em períodos de estiagem ou em períodos de crise hídrica e tudo mais, o uso irracional ou desperdício de água vai ser passível de aplicação de notificação, depois multa diária, ou o que seja, né? E aí a gente voltar a ter, e aí vai ser uma delegação exclusiva para o Departamento de Água de Penápolis, de ele ser o elemento que vai fazer a fiscalização, a aplicação de multa e tudo mais. Não só com relação a essa questão do abastecimento, mas também com relação a outras posturas ligadas à limpeza e à questão de resíduos sólidos, porque o departamento aqui também cuida desse serviço. Mas eu acho que é importante, sim, que tenha esse instrumento de poder de polícia sobre a questão do uso irracional de água potável. Posso complementar aqui rapidamente, Nelson? Além do que eu concordo com o que o Carlos colocou, a gente também caminha para isso, para ter esse código.
Nesse momento, Jundiaí ainda não necessitou fazer uma medida desse sentido, mas é algo que, sim, é um instrumento que não pode ser esquecido, ou ele tem que ser planejado a sua utilização. E, no nosso caso aqui, a gente colocou como um dos temas a serem tratados pelo próprio comitê municipal que eu citei, que foi criado aqui em Jundiaí. Mas é importante, eu acho que também, destacar um dado aqui. Quando entrou a crise de 2014, houve uma campanha massiva e Jundiaí, Jundiaí, apesar da sua proximidade de São Paulo, a TV que de maior audiência, né, aqui no município, ou no país como um todo, a nossa regional é a regional de Sorocaba. Então, a gente vê muito as notícias de Sorocaba, de Itu, e também, obviamente, aqui de Jundiaí. Mas a gente vê pouca propaganda de São Paulo. Mas quando veio a campanha da crise hídrica de 2014, falando especialmente do sistema Cantareira, o consumo de Jundiaí reduziu assim, teve uma redução significativa no consumo de água, especialmente na população, nas residências. E esse consumo ele só chegou ao nível de 2013 em 2019. Eu acho que esse é o dado interessante. A população, uma vez que ela aprendeu a economizar água, ela dificilmente vai voltar a gastar água de uma maneira inconsequente. As pessoas aprenderam a economizar ao fazer uma água de reuso dentro de suas próprias casas com a água da máquina de lavar roupa com maior quantidade, não com pouca quantidade, fecha a torneira na hora de escovar o dente, enfim. É claro que a gente precisa sempre continuar relembrando a população dessas ações, mas houve sim uma redução no consumo de água, e esse consumo só voltou ao patamar 4 a 5 anos depois, o que, na nossa opinião, tem a ver com o crescimento da cidade, não com o desperdício pela abundância de água. Então, eu acho que essas campanhas, mais do que as campanhas punitivas, que a gente tem que se valer delas quando necessário, mas as campanhas educativas também são muito relevantes. Bacana. Aí a gente tem agora, né? Alessandro, você quer complementar alguma coisa nesse sentido? Nenhuma vírgula, Nelson. Eu acho que tanto o Bachega quanto o Evandro pontuaram muito bem, né? Tá bom. Só reforçar que a educação, né? A campanha de educação é o primeiro passo, né? Não adianta punir sem antes orientar o que é errado, né? Então, a punição ela é uma consequência do não cumprimento das regras. Bacana. Agora vem algumas perguntas, né, que miram no setor produtivo, né? Então, enfim, a gente está com estratégia para reduzir o consumo para a população. Existe algo semelhante para a redução para indústrias e grandes consumidores, né? E aí eu complemento, né? E existe ações, né, com relação ao setor produtivo, né, e ações de gestão territorial para reduzir a poluição e proteção dos mananciais? Posso começar por aqui, Nelson, até porque tem uma pergunta do Arnaldo aqui, especificamente de Jundiaí, e eu vou citar a indústria porque a própria indústria nos deu essa autorização. Tá? Nós temos aqui em Jundiaí 2 grandes indústrias de refrigerante. Uma delas é a Coca-Cola, que a planta de Jundiaí, até onde a gente tem a informação, é a maior envasadora de Coca-Cola do mundo. E ela não está aqui à toa, ela está aqui em Jundiaí porque ela sabe que tem essa disponibilidade de água. Agora, sim, há um controle, respondendo aí diretamente ao Arnaldo e à sua provocação, há um controle, há um contrato estabelecido sobre a quantidade de água que pode ser retirada ou consumida dentro desse sistema. Esse controle é acompanhado, é monitorado de forma permanente. E há, sim, também, eu acho que aqui é importante, quando a gente fala de indústria, um próprio movimento dessas indústrias, né? Não só eu citei aqui a questão das indústrias de refrigerante, mas nós temos outras indústrias alimentícias aqui no Jundiaí. Temos indústria que não é bem uma indústria, mas está caracterizada dentro do setor industrial, que são grandes data centers, né? A gente brinca, eu coloquei minha foto na nuvem. Onde que é a nuvem que você colocou a foto do seu celular?
essa nuvem é um data center. Nós temos hoje em Jundiaí um movimento de receber esses data centers, né? Eles estão olhando e vindo para cá, e são grandes consumidores de água também. Mas o que eu acho que é interessante nesse movimento é que essas indústrias que usam a água em grande volume, elas próprias têm programas de uso mais racional dessa água, porque é um custo para ela. Então, quanto menor for o custo para ela, ou quanto mais ela aproveita a água que ela recebe, o que ela consome, mais efetiva e eficiente ela for no seu processo produtivo, ela vai ter condições, então, de ter um desenvolvimento melhor. Paralelo a isso, sim, há um movimento de trabalho conjunto, incentivo ao uso mais racional da água. Como eu coloquei, Jundiaí vem trabalhando a questão da água de reuso. Essa água de reuso é voltada, no primeiro momento, ao setor industrial, então nós estamos, nesse momento, né, o verbo é esse mesmo, nós estamos em trabalho conjunto com a Ciesp de Jundiaí para identificar qual é a demanda e quais são os parâmetros que a indústria precisa para essa água de reuso, para aí sim voltar e montar o plano, né, o business plan, o plano de negócios, para produzir água de reuso e entregar para esse setor industrial, aí evitando o consumo de água tratada, a água que vai para a população como um todo. E, por fim, a sua última provocação, essas grandes indústrias que estão aqui em Jundiaí têm, sim, programas ambientais, inclusive na área de preservação de mananciais. Então, é um trabalho conjunto que é feito. É claro que a gente sempre acha que pode ser feito mais, que tem sempre mais espaço. Jundiaí, o município implantou um PSA, a exemplo do que o Carlos citou, o Bachega citou na apresentação dele. O nosso PSA aqui em Jundiaí ainda é voltado a produtores agrícolas. Ele não está aberto a todos os mananciais, mas nós acreditamos que com essas parcerias nós podemos sim ampliar para todo o PSA, para todos aqueles que preservam seus mananciais, sejam os agricultores, sejam os que preservam por estar em área de floresta, enfim, área de manancial, e ter essa retribuição financeira pela preservação dos corpos hídricos. Carlos, alguma complementação, por favor? Sim, não, só com relação a essa questão do consumo industrial, a gente não tem muito essa questão aqui em função do perfil econômico do município e tudo mais. A gente não tem grandes indústrias e também não somos sede de nuvem nenhuma, como é Jundiaí. Mas as indústrias que a gente tem são o porte pequeno ou médio e, normalmente, elas resolvem a questão do uso da água para fins da produção, né, do sistema de produção próprio. Normalmente, eles têm algum poço semiprofundo, alguma coisa assim, que resolve a questão do uso da água de um processo produtivo, né? Mas eu queria complementar uma outra questão que faz parte dessa pergunta, que é a questão da necessidade de você ter legislações para preservação de outros mananciais e tudo mais, né? E aqui, então, a gente tem essa preocupação, embora todos os outros córregos ou cursos d'água que estão na zona urbana ou mesmo na zona rural próximas são muito pequenos, né? O mais significativo que a gente tem é o Lajeado, que é o nosso manancial, mas mesmo assim a gente tem a preocupação da preservação desses outros cursos d'água, né? Principalmente pela questão deles terem a sua faixa, o seu recurso mesmo preservado, e também por eles serem elementos de drenagem, né? De sistemas de drenagem, né? Porque são sistema natural de drenagem. Então, a gente tem no nosso plano diretor, desde 2013, a criação de parques lineares ao longo de todos esses cursos d'água, principalmente dos urbanos, os que cortam algum trecho urbano da cidade. E esse ano, especificamente, a gente está fazendo todo um projeto de 2 córregos que cortam, que estão numa bacia de drenagem bastante significativa e que também está em fase de expansão urbana, né, de novos empreendimentos e tudo mais, que é o Parque Linear do Estiva. Então, acho que isso é fundamental que se tenha. Então, é fundamental que eu tenha muito bem casado, muito bem entrosado
a política de saneamento básico com a política de desenvolvimento urbano e de planejamento urbano, né? Isso é fundamental, porque se a política de planejamento urbano ela vai contrária à de saneamento, ela só vai provocar crise, estresse e conflito na política de saneamento, né? E aí haja recursos para dar conta de apagar esses incêndios todos. Obrigado, Carlos. Alessandro, quer Nelson, complementar algo? quero sim. Acho que até, não sei se o André, amanhã na fala dele, ele vai entrar nessa interface. Mas a Sanasa, dentro da hierarquia dela, ela tem, eu diria que 2 áreas principais, né, para pensar no atendimento aí de grandes consumidores ou indústrias, enfim, que é, primeiramente, a área comercial, que é a área de novos negócios, né, que é por onde entra o processo. É uma área que cuida dessa questão de uso de fontes alternativas, tenta fidelizar esses clientes, né, de forma que ele passe a usar menos fonte alternativa e mais a água Sanasa, né, até por conta do faturamento. E na área técnica, dentro da gerência de planejamento e projetos, uma coordenadoria de análise de diretrizes técnicas. Então, todo empreendimento, né, toda indústria, loteamento, que vai, enfim, exercer, né, a função da construção ou a operação no município, passa pela análise, né, de projeto hidráulico sanitário, justamente para ver a questão de demanda, né, para atendimento de água, e a questão do tratamento de esgoto, né, se já tem unidade para receber, coletar e receber esse esgoto e ser tratado, se não, a designação aí para que esse empreendimento faça o seu próprio tratamento. De qualquer forma, eu concordo plenamente aí com a fala tanto do Bachega quanto do Evandro. São pontos fundamentais para garantir aí que haja o planejamento, né, adequado, porque sem planejamento nós podemos ter caminhos inversos, né? O empreendimento vem por um lado e o saneamento não chega a atendê-lo, né? Então esse é o risco. Bacana. Existe um comentário aqui das ações na escola, né, que foi apresentado, falando que o retorno é excelente, porque o aluno, quando ele retorna para casa, ele cobra dos pais, né, o que foi orientado na escola. Então, eu também divido esse comentário. E vamos para uma última pergunta e depois a gente vai para o encerramento. Puxa vida, tô meio aqui, tô tomando um baile aqui do chat aqui, que eu tô com ele bem reduzido, né? Mas era sobre, eu vou falar do que eu lembro que eu li, era sobre a instalação de hidrômetros em poços de indústrias. Eu não sei se isso é a cargo do DAE ou das empresas de saneamento, né? Então, enfim, se alguém puder responder, eu agradeço. Posso começar? Os meus Vai lá, colegas Alessandro, começa você. Sim. Vamos lá. Como Campinas age, tá? Bom, na verdade, entendo que quando vai perfurar um poço é no DAE que ele tem que ter autorização, né? Não é a Sanasa, por exemplo, em Campinas, que vai autorizá-lo a perfurar o poço, não. Então, ele vai fazer toda a tratativa junto ao DAE para perfurar o poço. Uma vez perfurado, né, quando que a Sanasa vai identificar isso? Ou na análise do projeto hidráulico sanitário, se for apresentado, ou na vistoria para liberação do alvará de funcionamento ou a BITSE. Tá? Então, uma vez identificado, a Sanasa vai lá e vai instalar um medidor de água para que ela possa faturar, né, em caso dele utilizar a rede coletora de esgoto, o efluente originado por a utilização da fonte alternativa. Mas mais importante até do que isso, né, o que nós preservamos ou tentamos preservar, é que não haja mistura, né, de água da Sanasa com a da fonte alternativa. Então, na fiscalização, esse é um item muito bem checado. Então, eu acho que esse é um dos caminhos para você ter controle, né, em função daquilo que é utilizado. Vou complementar aqui a fala do Alessandro. Jundiaí tem um sistema muito parecido, inclusive em relação à aprovação do empreendimento, né? Na fala anterior do Alessandro, passa sim por uma análise comercial, mas passa por uma análise técnica sobre disponibilidade tanto de água como de coleta de esgoto.
Os poços, além da aprovação prévia, quando do pedido de licenciamento para a instalação, há também uma fiscalização. E aqui a gente tem uma fiscalização dupla em relação à colocagem de hidrômetro nos poços. A gente tem a da própria DAI, que faz esse trabalho, mas como o tratamento de esgoto é concedido, a concessionária de esgoto também faz um trabalho conjunto, porque se ele percebe que está aumentando o volume de esgoto recebido sem um aumento de água produzida pela DAI, e a DAI informa isso para ele, é porque tem gente colocando mais esgoto na rede sem a devida comprovação. Então, há um complemento, um trabalho conjunto, né, um complemento, trabalho conjunto entre DAI e concessionário de tratamento de esgoto para identificação, para que ele seja devidamente hidrometrado e sim cobrado pelo uso da rede de coleta de esgoto e depois do tratamento que ele coloca. E como é de conhecimento de todos, né, as indústrias elas têm uma carga poluidora muito maior do que as residências. Então, é um trabalho que precisa sim ser feito e cuidado para que haja o devido tratamento e a devolução para os corpos hídricos desse esgoto devidamente enquadrado. Aqui em Penápolis também a gente tem esses mesmos procedimentos, né? E daqueles que têm um volume considerável de efluente, que utilizam o nosso sistema tanto de coleta, afastamento, como de tratamento de esgoto, a gente também faz um acompanhamento mensal de análise desse efluente para ver se ele está dentro dos parâmetros que o nosso sistema de tratamento tem capacidade de receber e tudo mais. Citando fora, a gente notifica e tudo mais, e chegamos até, tem um caso específico aqui, que a gente interrompeu o recebimento desse efluente, e o processo todo está no Ministério Público, no CETESB e tudo mais, né? Uma vez que a empresa, esse usuário industrial, não estava atendendo as normas aí para lançamento do efluente no nosso sistema. Ok, eu acho que agora, Denise, a nossa mesa aqui, com o Alessandro, o Carlos e o Evandro, a gente respondeu todas as perguntas que foram colocadas no chat de forma brilhante, eu diria. Eu acho que não ficou nenhuma pergunta sem resposta objetiva, né? Foram todas respostas diretas e que atenderam aos nossos participantes, né? Eu agora gostaria de passar 1 minuto, né, para cada palestrante, para as considerações finais. E já aproveito para falar que foi um prazer, né, conhecer o Alessandro, o Evandro e o Carlos. Eu acho que as palestras foram extremamente objetivas, foram reais. Eu acho que não tem, assim, não existe nada escondido por trás de cada apresentação, né? Achei bacana a foto do Carlos, que ele mostrou o manancial em 2018, 2021, eu não lembro os anos, porque uma imagem diz tudo, né? Diz muito mais do que números. Então, muito bacana, né, esse slide que você colocou na sua apresentação. Então, para mim foi um prazer dividir essa mesa com vocês três, tá? E como como munícipe, né, como cidadão, eu assistindo à fala de vocês, eu me sentiria seguro e a gente consegue enxergar, não sei se foi o Valentim que escolheu a D desses municípios, mas esses municípios, pelo menos, estão extremamente preparados para enfrentar a crise hídrica, né? E o ACEMAI, né, está disponível também para levar essas experiências positivas para todos os municípios da Federação Brasileira, né? Então, enfim, agora eu gostaria de passar na ordem para o Alessandro 1 minuto de consideração final, por favor. Obrigado, Nelson, pela brilhante mediação, né, desse debate. Diria, não um debate, mas um grande bate-papo, né, um tirar de dúvidas, que eu acho que isso é o mais importante, né. Agradecer, Denise, em seu nome agradeço todo o pessoal aí envolvido na organização do evento. Importantíssimo ter essas discussões, reunir aí municípios, mostrar o que cada um tem
feito e o que pode fazer, né, perante aí essas intempéries da natureza que não temos como controlar. Dizer que a SEMAI está de portas abertas a todos, né, para que consultem nosso site, asemai.org.br. Lembrar mais uma vez do nosso Congresso Nacional, que acontecerá agora em maio do ano que vem, em Porto Alegre, né, se a pandemia assim nos permitir. Dizer que a gente tem uma sessão somente para apresentação de experiências exitosas dos municípios, né, em 3 categorias, que são dos serviços municipais, organizações e da parte acadêmica. Então, mas no site tem todas as informações, não vou me alongar mais. Agradecer aí mais uma vez aos meus companheiros de mesa, né, o Evandro, o Bachiega, e um grande abraço aí a todos presentes. Obrigado. Agora, Carlos, as considerações finais, por favor. Ok. Bom, agradecer a organização toda, ao Evandro e ao Alessandro pela companhia. Eu também achei excelente o desenho, né, do painel, a conversa, o clima todo, e principalmente por a gente estar falando de situações concretas e efetivas, né? E por conta disso, eu queria só deixar uma mensagem seguinte, né? De que por mais grave que sejam e por mais sérias e que devemos considerar as mudanças climáticas e os eventos extremos, eu acredito que a única maneira da gente enfrentar tudo isso é realmente a gente fortalecendo o município, fortalecendo os departamentos autônomos, as autarquias, as empresas públicas de características municipais, tá? Porque é nelas que a gente vai encontrar respostas para tudo isso, porque elas é que estão próximas dos usuários, é elas que conhecem a realidade dos seus usuários, dos seus sistemas, né? E é através dela que a gente vai conseguir realmente enfrentar todos esses problemas que ainda virão aí no futuro, que a gente nem imagina do que sejam, né? E eu acho que muitos desses municípios, né, e aqui a gente tem nós 3 aqui que estamos contribuindo, e a gente conseguiu enfrentar não só a questão da crise hídrica que nos assola esse ano, como também a gente conseguiu enfrentar a questão da pandemia, né, que foi uma questão também que bateu muito de perto e muito de frente com os sistemas de saneamento, com a questão da oferta, né? Teve um impacto muito grande na questão de faturamento, vamos dizer assim, uma vez que por muito tempo a gente ficou proibido de cortar água, né? de garantir esse acesso e tudo mais, né? Então, isso também implicou e impactou muito na questão da gestão comercial, vamos dizer assim, dos nossos departamentos, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é só dessa maneira a gente realmente está muito próximo do nosso usuário, a gente procurar soluções que sejam de consenso, tanto com o usuário, como com o gestor e com o produtor da água potável, né, para a gente enfrentar todos esses desafios. Sempre com muita democracia, com muita participação e com muita busca de soluções técnicas que sejam compatíveis com a nossa realidade, tá? E no mais, parabéns a todos, parabéns à Secretaria pelo evento, achei fantástico, tá? E estamos à disposição aqui para outros esclarecimentos e outras cooperações que forem possíveis, tá ok? Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Evandro, por favor, para terminar. Bom, não poderia deixar de agradecer ao convite do Valentim, da Denise, por ter essa oportunidade de apresentar aqui a experiência de Jundiaí. Agradecer ao Nelson pela mediação e condução dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. É um bate-papo, e eu acho que é um bate-papo muito interessante que a gente faz na SEMAI, né? Aqui eu vou fazer uma propaganda, tá, Alessandro? Tomar aqui seu lugar, porque é esse tipo de conversa, esse tipo de troca de informação que a gente tem a oportunidade de fazer dentro da associação, né? De conhecer outras experiências, né? Eu vou pegar um exemplo aqui que, durante a apresentação, já veio o WhatsApp de todo lugar aqui. O painel que o Bachiega mostrou de estiagem é uma coisa super interessante, de transparência para a população, de mostrar a seriedade com que é feito o trabalho e que você está enfrentando o problema de frente, né? Você não está escondendo a informação ou fingindo que não está acontecendo. E a gente aprende muito isso nas nossas trocas pela SEMAI. Então,
reforçar aqui que, exatamente dentro da questão dos municípios estarem fortalecidos, a importância dessa troca de experiências, porque a gente aprende, a gente copia, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma, a gente pode utilizar essas ideias e nós utilizamos essas oportunidades para fazer muita troca de experiência. 2 rápidos recados aqui. Agradecer ao Ulisses, que parabenizou a região metropolitana de Jundiaí, que formalmente, né, se tornou uma região metropolitana ontem, né, sendo sancionada a lei pelo governo do estado. Agradecer o parabéns. Falar para o Custódio, eu não sei se é ele Custódio, eu não sei o primeiro nome, mas que falou da ação das escolas. Isso funciona, viu? Porque lá em casa minhas filhas chegam e falam: pai, fecha a torneira, banho rápido, pai. Funciona, que é uma maravilha. Então, de fato, a gente trabalha de uma forma muito interessante essa questão da educação, porque são as crianças que vão reproduzir o que a gente está passando para eles sobre essa questão de usar a água de forma mais racional. Enfim, muito obrigado, espero de fato ter contribuído com o debate, e estamos à disposição, Jundiaí está à disposição para receber e trocar mais ideias, mais opiniões. Muito obrigado. Obrigado, Evandro. Acho que com as suas considerações finais, agora eu passo a palavra para Denise fazer um encerramento. Antes só de passar a palavra para Denise, viu, Evandro, se os seus filhos assistirem essa sua participação aqui, manda um beijo grande para elas, tá bom? Obrigado, muito legal, mandarei, muito sim. legal, muito legal você dividir esse lado humano, né? Porque por trás de cada técnico tem um ser humano. Foi muito bacana essa sua colocação. Denise, pode fazer o encerramento. Muito obrigada, Nelson. Agradeço a todos os participantes, os convidados. De fato, foi muito enriquecedor para a gente. Ontem nós tivemos a visão dos consumidores, né? O desafio das pessoas que também vivem sem o fornecimento da água. E hoje a gente vê no trabalho, né, dos sistemas de abastecimento em garantir que isso não aconteça, né, com tanta frequência e que não aconteça para nenhum grupo. Então, para a gente que está na vigilância, é muito importante conversar com esses 2 lados, né? Os consumidores, os fornecedores de água, e estamos todos no objetivo comum de entregar uma água de qualidade para a população, que somos nós também, né? Então, gostaria muito de agradecer a todos e convidar para amanhã, nosso último painel. Nós vamos contar com a presença de mais 3 sistemas de abastecimento de água, também trazendo aí as suas experiências. Então, amanhã às 10 horas, nosso último painel desse 11º Seminário Água e Saúde. Muito obrigada, um bom dia a todos.